Boa tarde, torcedor vascaíno. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Nesse vídeo de agora, dessa tarde, dessa sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva. Vamos dar nossa análise, nossa opinião. Nós estivemos presentes no local e temos muito para comentar sobre essa entrevista. Vamos falar também sobre um jogador colombiano que volta na mesa de negociação do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre que o bloqueio das cobranças, ainda o Vasco conseguiu a prorrogação desse bloqueio e tem mais 90 dias sem ser cobrado perante a Justiça Carioca. Vamos falar também sobre a palavra de Amodeu, que confirmou que não antecipou receitas de 2026, mas nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, vamos ler na íntegra o que Amodeu falou. E vamos começar esse vídeo, então, falando sobre a entrevista coletiva. Nós estivemos presentes lá no hotel da Barra da Tijuca. Antes também de começar, esqueci, vamos dar aquela curtida, aquela compartilhada, ajuda a gente aqui no canal. Você ajuda bastante a gente se você curtir e compartilhar, para a gente estar presente mais vezes nessas entrevistas coletivas. Estivemos presentes lá no local ontem, e aquilo que eu falo, no local você consegue, no olho a olho, você consegue ter uma percepção melhor do que está acontecendo, das pessoas. E assim, eu quero, antes de começar a falar sobre essa entrevista, que a gente consiga distinguir o futebol, que está péssimo, a gestão do futebol está horrorosa, está péssimo, mal gerido, e, de repente, a gestão administrativa do Clube de Regatas e da Vasco SAF, que eu vi muita verdade. Eu vou começar já falando, eu vi muita verdade no olhar do Pedrinho. Desculpa, o Pedrinho ontem se emocionou várias vezes durante a entrevista, uma entrevista longa, uma entrevista de 2 horas e 20 minutos. Se você não viu, temos aqui o vídeo no canal que nós estivemos presentes na íntegra. Vocês podem entrar aqui, acessar e assistir na íntegra o que o nosso presidente falou, todas as perguntas, todas as respostas. A minha análise dessa entrevista foi que, assim, eu vi muita verdade no Pedrinho, mas ouvimos muito mais do mesmo, porque, infelizmente, tem algumas situações que estão travadas no Vasco da Gama, ficam travadas, talvez, por uma incompetência, pode ser, sim, chamada talvez uma incompetência, pode ser, mas são muitas coisas que estão travadas por questão de financeira mesmo. O Vasco da Gama passa uma crise financeira enorme, e foi como o Pedrinho falou, ele, infelizmente, ele está botando a cara a tapa dele, ele está botando o dele na reta, junto ao torcedor vascaíno, ele está perdendo o prestígio dele junto ao torcedor vascaíno, porque ele está tendo que tomar essas medidas impopulares. O Vasco da Gama está muito quebrado, financeiramente muito ruim, como ele mesmo falou, e ele teve a coragem, ele foi o presidente que teve essa coragem, que começou a dar esse processo de reestruturação, né? Porque vários presidentes entraram e diziam: o Vasco precisa de uma reestruturação, precisa disso, daquilo, mas ninguém tinha coragem. Aí continuavam contratando jogadores a esmo, fazendo investimentos altos sem o Vasco ter dinheiro, e por isso que essa dívida foi aumentando. Ele está tentando segurar essa dívida, está tentando estancar essa dívida. A recuperação judicial vai ter um deságio muito grande, como ele mesmo falou na entrevista. As dívidas vão ter reduzidas em mais do que 50%. E nós, torcedores vascaínos, temos que ter essa paciência, né? Que é um processo longo, é um processo difícil. É claro que a nossa paciência está esgotada justamente pelo futebol, que o futebol é o carro-chefe do clube, mas a tendência, pelo que nós sentimos lá da entrevista, é que, se a gente passar por essa reestruturação, que um futuro bem próximo o Vasco vai estar forte, vai estar grande novamente. É claro que nós queríamos que, como um gestor, que conseguisse acontecer o exemplo do Botafogo, que chegasse alguém que ele desse uma solução, como se fosse com o Botafogo, aconteceu com o Botafogo. O Montenegro chegou lá e conseguiu, o Textor chegou lá e o Botafogo está como está. Isso é o que nós vascaínos queremos, justamente por essa impaciência. Mas, como ele mesmo disse na entrevista, não tem proposta, tem algumas negociações em andamento, é o desejo dele, ele reafirmou que é o desejo dele vender. Assim, muitos falam, a gente não pode acreditar, ele pode estar mentindo, mas nós temos que acreditar no presidente. Ele falou que tem já algumas sondagens em andamento, mas nenhuma proposta. Como ele vai vender sem proposta? Ele sabe, ele identifica que um investidor vai conseguir acelerar todos esses processos de recuperação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está passando por esse processo que é difícil, é doloroso para o torcedor vascaíno, porque ele já acumula esses 25 anos de desmandos, de derrotas. E sim, repito, separando a gestão administrativa e financeira da gestão do futebol, eu tenho que confiar no presidente Pedrinho nesse sentido, que essa reestruturação está sendo feita. Obviamente que, se chegar um investidor, como ele mesmo falou, vai acelerar esse processo. Esse processo doloroso vai ser acelerado. Agora, esses benefícios, talvez, que no futuro nós podemos ter com essa reestruturação financeira, essa recuperação judicial, que vai causar um deságio enorme na dívida total do Vasco da Gama, está
desalinhado com a gestão do futebol. Isso daí foi uma crítica que não tem como a gente negar, a gestão do futebol muito ruim, jogadores contratados que a gente não entende como chegaram a esses nomes. Ele, na entrevista, foi perguntado sobre isso. Ele se defendeu falando dos jogadores bons que foram contratados e que deram certo. Obviamente, nós tivemos Nuno Moreira, Tietê e Lucas Freitas, talvez. Lucas Freitas chegou até bem, mas foram 12 jogadores contratados e apenas 4 acertos. Assim, o percentual de acerto foi muito pequeno nas janelas de contratação dessa gestão, e isso também prejudica ainda mais a imagem dele, a imagem do presidente junto ao torcedor. Por quê? Porque o futebol não está legal, o futebol não está bem, o futebol está péssimo, a gestão de futebol está péssima. A gente, de repente, questiona a competência de alguns profissionais para os cargos que exercem, a gente pode questionar, e isso faz parte, tem que ser questionado, ele tem que aceitar essas críticas, porque o futebol não está legal. Inclusive, na pergunta que eu fiz dele na entrevista, se ele já estava com esse senso de urgência de que insucessos esportivos nesse ano pode prejudicar esse processo de reestruturação que ele tanto está correndo atrás, né? O Vasco precisando de dinheiro, e sim, os insucessos esportivos. Uma eliminação da Sul-Americana que já aconteceu, são $900 mil a menos. Uma eliminação na Copa do Brasil para o CSA seria horrível. E uma segunda divisão, o Vasco perderia em torno de mais de 100 milhões de reais de televisão para o ano que vem. Então, se já teria esse senso de emergência com uma janela aberta, ele assim, titubeou um pouquinho, falou que o Vasco já tem todos os orçamentos previstos para uma queda ou não, para o sucesso ou não, que ele sabe que o sucesso esportivo é importante, porque traz receitas para o clube, mas que sim, já está com a senso de emergência. Mas acho que ele não entendeu muito bem a minha pergunta e não respondeu se vai contratar jogadores ou não. A única coisa que ele fala é que sim, o Amodeu até que falou, o gestor da SAF, falou que sim, tem negociações em andamento, mas que não vamos esperar de jogadores de uma primeira prateleira. Aí, mais uma crítica ao presidente, talvez, na gestão do futebol, na gestão administrativa. Eu separo da gestão do futebol, nós temos que separar isso. O Vascaínos, na gestão de futebol, está péssimo. Infelizmente, ele deu uma declaração que pode ter soado mal, de repente, ao elenco dos jogadores. A gente não sabe se isso soou mal ou não, a gente não tem essa informação aqui no canal, mas que ele falou que o Vasco não teria condições de contratar jogadores de primeira prateleira, que são jogadores de segunda prateleira para o elenco vascaíno. Ou seja, desvalorizou um pouquinho o elenco vascaíno, mas não vamos polemizar tanto nesse sentido. Eu acho que eu entendi o que ele quis falar, que a gente não pode esperar. O próprio Diniz, na entrevista coletiva pós-jogo contra o Independente Del Valle, falou: nós queríamos o Paulinho, nós queríamos o Vitor Roque, mas o Vasco não pode pegar jogadores desse patamar financeiro. Eu não vou nem dizer nível técnico, mas desse patamar financeiro. E isso está claro, está escrachado. Por isso que a gente acha que é mais do mesmo, porque assim, eles não têm, eles estão com as mãos atadas, porque eles ataram as mãos justamente para poder tentar fazer essa reorganização financeira do clube. E num futuro próximo, se não tiver investidor, vamos supor, daqui 3, 4 anos, o Vasco consiga estar estabilizado financeiramente já com um grande time. Mas tem que passar por isso. Eu sei que aqui é um canal de Vasco, mas vamos citar o nosso rival. O nosso rival passou por isso. Nos anos de 2008, 9, 10, se não fosse aquela Copa do Brasil que eles ganharam, salvaram um pouco aquela administração. Que eles conseguiram ganhar um título com um time horroroso. E assim, o Vasco está tentando ir nesse sentido. É claro que a gente quer que esse processo seja um pouco mais rápido, seja menos doloroso, que o futebol em campo a gente tenha menos vergonhas, tenha jogadores contratados com vergonha na cara, jogadores que correspondam em campo. Esses processos de contratação de jogadores têm que ser mudados. O Vasco está com uma janela aberta, até agora só apresentou um reforço, mesmo vendo que esse elenco tem muita carência, principalmente no setor ofensivo, mas essa é a minha análise da entrevista de ontem. Foi muito mais do mesmo, mas no sentido de que não tem muita novidade em andamento. O Vasco está meio travado justamente por essas questões graves financeiras que o clube passa e justamente por esse processo de reestruturação, uma recuperação judicial que está em andamento para ser aprovado ou não, que vai dar um deságio para essa dívida vascaína. Então, eu sei que é difícil para nós torcedores pedir para nós torcedores paciência, mas eu acho que nós temos que ter paciência. Eu vi muita verdade no olhar do Pedrinho, inclusive quando ele foi até questionado sobre uma possível renúncia, se ele pediria renúncia, os olhos dele, a gente vendo de próximo, né? Os olhos dele ficaram marejados. Então, assim, a gente ouve muita coisa na internet, a gente pode criticar, sim, a gestão do futebol do Pedrinho, que ele precisaria de mais agilidade para a gente melhorar no futebol. Essa bola tem que entrar, o Vasco tem que ter um time competitivo, não pode descer.
foi como a minha pergunta, se você já está com esse senso de emergência ligado, uma queda para o Vasco da Gama seria o fim. Então, vamos tentar distinguir um pouquinho isso. O cara tem boas intenções, ele não é mau caráter, como muita gente pinta por aí. Eu tenho 48 anos, eu já acompanho o Pedrinho como jogador, agora estou acompanhando mais de perto o Pedrinho, presidente do clube. Ontem, pós-entrevista, ele bateu um papo com nós influencers, jornalistas, e assim, é um cara do bem, é um cara super do bem. Não vamos misturar as coisas, uma péssima gestão do futebol, uma horrorosa gestão do futebol, contratações sem sentido, com a pessoa Pedrinho, com o cara que está tentando sanear as dívidas do clube. Eu acho que nós temos que distinguir isso. No futebol é só críticas, é só vergonhas, ele tem que ser criticado com relação a isso. E como gestor, talvez a única cobrança que a gente deveria é ele tentar dar mais uma agilidade nessa questão de investidores. Tentar, assim, a minha crítica nessa com relação, ele diz que quer vender a SAF, mas quem quer vender também tem que fazer uma propaganda, né? Tem que tentar buscar alguém que compre, não só ficar sentado na mesa aguardando compradores. Talvez isso é a minha crítica nesse sentido. Ele falou um pouquinho também sobre o estádio. Já tem uma empresa mais ou menos engatilhada para poder fazer uma assinatura do potencial construtivo do Vasco da Gama, mas ainda é só em negociações ainda, não é nada que já está assinado, que já vai começar a obra daqui, que está certo. Ele falou sobre o erro que ele cometeu no final do ano passado, quando ele disse que as obras começariam em março, pós-Campeonato Carioca, porque ele achou que a negociação estava fechada, só que não teve assinatura. Aí ele repetiu de novo que tem uma empresa negociando agora, que a tendência é de que até 90 dias essa negociação esteja fechada e que após a assinatura, aí sim o potencial construtivo vai ser vendido. Mas foi o que ele repetiu, ainda não está assinado. Ele não quer cometer o erro do final do ano passado, que estava numa negociação tipo essa que está acontecendo agora, mas sem assinatura do contrato, o potencial construtivo não foi à frente e São Januário não começou a obra. Então, torcedor vascaíno, essa é minha análise da entrevista. Posso ter uma análise impopular na questão de gestão administrativa, porque o clube é uma coisa e a gestão de futebol é outra. Está péssima a gestão de futebol. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do bloqueio que eu falei. O Vasco ainda conseguiu a prorrogação do bloqueio das dívidas. Vamos dar uma lida nessa nota aqui. Inicialmente, o Vasco conseguiu 180 dias do chamado Stay Period, a partir de 24 de outubro, marco inicial do processo da recuperação judicial. No fim do primeiro período, em 22 de abril, mais 90 dias. E em decisão nesta semana, a juíza Luciana Lousada Albuquerque deferiu o pedido vascaíno e concedeu um terceiro prazo, mais 90 dias, a partir de 22 de julho, o que significará um ano completo, pois o novo prazo terminará no final de outubro com a suspensão de todas as execuções. No despacho, a magistrada registrou que o novo pedido de prorrogação precisará ser liberado pelos credores da Assembleia Geral de Credores do Vasco. Também reforçou que a administração judicial de recuperação e a recuperada Vasco deverão atuar em conjunto para a realização da Assembleia Geral de Credores dentro do referido prazo, ou seja, devem aprovar o plano de pagamento do Vasco nesse período. Ou seja, ela prorrogou por mais 90 dias, mas espera que essa negociação, que essa recuperação judicial, que vai completar, esse pedido de recuperação judicial vai completar um ano em outubro, que até lá já tenham sido finalizadas essas negociações com os credores, com a mesa de credores, e que essa recuperação judicial já tenha sido assinada. Ela disse que para tal prorrogação aí sim vai depender de mais análise, que ela prorrogou por mais 90 dias, mas que ela espera a expectativa da juíza que nesses 90 dias seja definida essa recuperação judicial vascaína. Ontem também na entrevista teve uma pergunta dos nossos amigos na torcida vascaínos. O Amadeu perguntou ao Amodeu sobre antecipações de receitas. E o Amodeu foi bem claro, disse que o Vasco não antecipou receitas de 2026 para 2025. Mas vamos ler na íntegra a resposta que o Amodeu deu na entrevista coletiva de ontem. Ao mesmo tempo que pede, ao mesmo tempo que pede extensão de prazo de execuções, o Vasco espera autorização nos próximos dias para receber adiantamento das vendas de Cleiton Aureliano. A Justiça manifestou ao Ministério Público contra as administradoras judiciais. A empresa, o Ministério Público do Rio de Janeiro e os administradores de recuperação judicial concordam com o pedido do clube, mas fizeram ressalva à diretoria do Vasco. Apresente a destinação exata dos recursos captados com a localização detalhada por cento de custo-finalidade. O que é isso, torcedor vascaíno? O Vasco está numa recuperação judicial, está tudo bloqueado, está bloqueado as cobranças e futuro dinheiro que o Vasco tem a receber também está bloqueado. O Vasco está pedindo para a Justiça
que ele consiga antecipação do pagamento da venda desses dois jogadores. Mas por quê? O Vasco não pode antecipar nada, está também com cobranças bloqueadas, mas também não pode antecipar futuros recebimentos. Só que o Vasco pediu também que seja antecipado o valor da venda desses jogadores. A juíza deu o parecer dela e a mesa também da recuperação judicial concorda com essa antecipação, mas querem que o Vasco tem que destinar detalhadamente, descrever detalhadamente para onde vão esses recursos. Por que o Vasco quer antecipar? Para que o Vasco quer antecipação desses recursos? Para quê? Aí, durante a coletiva de imprensa, o diretor-geral Carlos Amodeu tratou do pedido de antecipação das receitas das vendas dos jogadores. Disse que o planejamento da diretoria garante a manutenção dos salários e das despesas correntes do clube até o final de 2025. Ou seja, ele já detalhou na coletiva e provavelmente ele já deve ter detalhado na justiça que a antecipação dos jogadores, da antecipação da venda desses jogadores, é com relação para poder pagar os salários e despesas correntes do clube até o final do ano. Aí vamos ver as palavras de Amodeu. Nós fizemos um pedido à juíza da recuperação judicial para anteciparmos as parcelas que temos direito a receber das vendas de atletas, tanto do Rio Ave quanto ao da MLS, relativo a Cleiton e ao Orediano, respectivamente. Essa operação é importante dizer que sempre que falamos de recuperação judicial, falamos da necessidade de captar recursos externos através de instituições financeiras. Essa operação que estamos olhando junto ao Rio Ave e à MLS é que minimiza a necessidade de captação de recursos externos com uma taxa muito alta no mercado. Ou seja, o que ele quis dizer? Que o Vasco, para não precisar pegar empréstimos, que ele quis, como ele falou aqui, que tem um custo alto, são valores altos, que os juros que tem que pagar, ele está pedindo essa antecipação junto à mesa da recuperação judicial e junto à juíza, para que ele não precise vir no mercado aqui e pedir um empréstimo e pagar com taxas de juros mais altas e aumentar ainda a dívida vascaína. Por isso que talvez eles acataram esse pedido de antecipação, porém o Vasco tem que descrever detalhadamente para onde ele quer destinar esse recurso e, conforme a Amodeu falou, esse recurso é para pagar as despesas correntes, como salários e o andamento do carro, né, até o final do ano. Aí vamos lá, essa operação que estamos olhando junto ao Rio Ave e MLS é que minimiza a necessidade de captação de recursos externos com uma taxa muito alta, ou seja, ele não vai precisar pedir empréstimo para poder tocar o barco até o final do ano. A gente tem uma taxa de desconto com fundos internacionais desse recurso inferior a 100% do CDI. Então, é uma operação vantajosa para o Vasco, porque substitui uma eventual outra operação muito mais onerosa ao Vasco por uma operação de custo muito menor. Nós ainda não realizamos, mas já fizemos esse pedido. Está dentro de uma questão de planejamento financeiro. Repetido, ele é só uma troca. Ao invés do Vasco pedir empréstimo e pagar um juros muito grande, ele pede antecipação dessas parcelas desses jogadores que, lembrando, o Vasco está com essa mesa de recuperação judicial, o Vasco não pode antecipar nada e também não está sendo cobrado por nada, justamente por causa dessa negociação com os credores, com tudo, que quando essa recuperação judicial for efetivada, o Vasco vai ter que começar a pagar conforme a justiça determinar e vai estar, sim, um deságio muito grande, a dívida vai quase que reduzir pela metade ou até menos que a metade, e faz parte, como o Amodeu falou. E também, pós-reunião, aí já é uma informação de bastidores, em conversas informais, pós-reunião, fora microfone, né, os bastidores, em off, a gente conseguiu apurar que o Vasco está, sim, de novo negociando com o jogador Carlos Andrés Gomes, do Rennes. É um jogador que é muito bem visto pelo nosso diretor executivo de futebol, Edmar Lopes. Lembrando que o Edmar Lopes era da França, trabalhou na França, tem muita... tem um bom trâmite com os clubes do futebol francês, até da Europa também, e ele acha que esse jogador aqui pode ajudar bastante no Vasco da Gama. É um jogador colombiano. O Vasco fez uma proposta na mesa para a compra desse jogador. Claro que o Vasco não vai conseguir comprar à vista, é uma compra parcelada. Depende da aprovação do clube francês, mas Edmar Lopes, como tem esse bom trâmite pelos clubes franceses, talvez consiga sim. E está de novo, esse jogador volta à mesa de negociações do Vasco da Gama. Como ele voltou na mesa de negociações do Vasco, a gente vem aqui no canal, uma prática do nosso canal, jogadores especulados no Vasco, a gente chega e pega o histórico do jogador para ver se vale a pena ou não. Assim, é um jogador de 22 anos, é um jogador colombiano, assim, é novo, é um jogador novo, é um ponta-direita, é o que o Vasco está necessitando no mercado. Hoje, a gente vê que o Ryan joga mais ou menos que improvisado nessa ponta-direita vascaína. É um jogador
que já foi da seleção da Colômbia, ou seja, ainda é da seleção da Colômbia, vem sido convocado. E nas últimas temporadas, esses são os números do jogador. Ele estava na MLS, ele é um jogador que foi da MLS, olha só, na primeira passagem dele na MLS 2023, ele jogou 30 jogos, fez um gol, 5 assistências, tomou 2 cartões amarelos, teve uma minutagem alta, 1.396. Na meia MLS Cup Playoff, que deve ser tipo uma Copa do Brasil, ele jogou só 3 jogos, o time dele deve ter sido eliminado logo. Em 2024, ele jogou um pouco menos, jogou 23 vezes, mas olha quantos gols ele fez 13 gols, 7 assistências, 6 cartões amarelos, isso ano passado, em 2024, e teve uma minutagem alta de 1.826 minutos. Aí chegou, deve ter sido, a MLS acabou em 2024, deve ter terminado por julho, agosto, como geralmente sempre acaba, e ele foi contratado pelo clube francês, deve ter chegado no clube francês nesse meado de 2024 até meados de 2025. Ele fez essa temporada agora de 2024 até 2025, que lá na Europa, como a gente sabe, ela é uma quebrada, né? A temporada é quebrada. Ele fez apenas 17 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Assim, porém, é um jogador que teve uma minutagem baixa, 369 minutos, mas jogou a Liga Francesa. Foi um jogador que foi para a Europa, foi contratado pelo Rennes. Claro que não desempenhou esses números que ele desempenhou na MLS. Em 2024, ele fez 23 jogos, 13 gols, números importantíssimos, e 7 assistências, ou seja, de 23 jogos que ele participou, 20 ele participou de 20 participações em gols ou assistência, né? Fez gol ou assistência. Então, um jogador que ano passado performou bem, foi para uma liga um pouquinho mais forte, a Liga Francesa, aí diminuiu um pouquinho a sua performance, mas fez 3 gols, teve uma minutagem muito baixa. Aí nós temos que entender por que ele teve uma minutagem muito baixa. É porque ele teve uma lesão. Aí a gente puxou o histórico de lesões do jogador. O jogador teve uma lesão no tornozelo em fevereiro desse ano, ficou um mês parado. Aí, no caso, um mês parado, ficou 29 dias fora, perdeu 3 jogos. Teve uma lesão também na tíbia, uma lesão muito parecida com a lesão que teve o Adson. Muito parecida com a lesão que teve o Adson. Em setembro de 2024, mas foram 22 dias só, ele voltou em 22 dias. Ou seja, nessa temporada no Rennes, ele teve 2 lesões, que por isso que diminuíram o número de jogos dele também nessa temporada. Ele ficou de fora 5 jogos do Rennes. Ou seja, se nós somássemos jogos que ele ficou de fora por causa de lesão, ele teria feito 22 jogos, se o técnico relacionasse ele, 22 jogos nessa temporada 24-25 no time francês, o que seria muito parecido com a temporada que ele teve na MLS, com 23 jogos. Ou seja, ele teria o mesmo número de jogos que teria na MLS. Porém, a minutagem dele aqui foi muito baixa. Provavelmente ele deve ser uma opção. Foi uma opção no banco de reservas do time francês. Não é o titular do time francês, mas é um jogador de seleção colombiana. Tem grandes números na MLS em 2024, números interessantes, até sofrer essas 2 lesões, né? Teve essa lesão na tíbia, que é uma lesão parecida com a lesão do Adson, e teve essa lesão no tornozelo que o deixou de fora por aproximadamente 50 dias, numa temporada de 6 meses, entendeu? Numa temporada de 1 ano, ele ficou 2 meses fora, o que diminuiu os números dele no Rennes. Talvez, por ele ainda não estar recuperado totalmente 100%, seria interessante o Rennes, de repente, emprestar ele para o Vasco da Gama. É uma expectativa, o Vasco pode estar tentando, sim, um empréstimo com opção de compra. Agora resta saber se o time francês vai aceitar, porque eu acredito dificilmente que o Vasco vai ter esse 4 milhões de euros, que é o valor de mercado do jogador, para comprar ele agora, ou parcelar. Então, a tentativa do Vasco da Gama, a tentativa de Admar Lopes junto ao time francês, é tentar um empréstimo com opção de compra no final. Então, Vascaínos, fizemos o resumo mais ou menos da entrevista. A gente pede paciência, a gente sabe que nós, torcedores, não temos paciência, e nós estamos sem paciência por conta de tudo que vem acontecendo. Não vamos eximir de culpa nenhuma a gestão do futebol, que está muito ruim. A gestão do futebol vascaíno está muito ruim, isso daí a gente não pode eximir. E quanto à gestão administrativa, a gente tem que entender, sim, que estamos numa recuperação judicial, temos que entender e dar um voto de confiança que eles estão tentando a melhor opção para o clube de regata de Vasco da Gama, para que o Vasco da Gama, daqui a uns 2, 3 anos, fique forte. Eu citei como exemplo o nosso rival, que teve um período também tenebroso, contratando jogadores do time do Ipatinga, mas passou por esse período também e hoje está onde está. Então, é claro que nós queríamos de repente, uma solução mais rápida, que o gestor tivesse uma solução mais rápida, como teve o Botafogo, mas o Botafogo com uma questão da SAF que foi bem organizada, e eles tiveram um comprador
é que deu certo, né? Nós tivemos uma SAF que, de repente, foi um pouco atribulada, a forma como foi feita, e a escolha do investidor que nós fizemos foi a pior possível. E concordo que está um pouquinho devagar essa procura por investidor. Se ele quer, o Pedrinho diz em alto e bom som que quer vender, mas que não tem nenhuma proposta. Foi dado início a algumas negociações, algumas sondagens, na realidade, mas não tem nenhuma proposta. Mas eu acho que quem quer vender também tem que procurar mais, tem que se agitar mais, tem que ser um pouco mais ágil, mas que o investidor, com certeza, anteciparia todo esse processo que nós temos que passar do Vasco da Gama. Nós estamos impacientes por tudo que vem acontecendo, por todas essas goleadas que nós vamos sofrendo, estamos sim, mas só que, infelizmente, foi como o Pedrinho falou, as medidas que ele tem que tomar são impopulares na parte financeira para poder pagar o preço, para o Vasco poder se reestruturar e ser forte. É claro que se a bola estivesse entrando, a gente teria uma outra visão sobre essa parte administrativa da gestão Pedrinho. Porém, a gestão Pedrinho no futebol está sendo muito ruim. Então, torcedores vascaínos, assim, desejo a todos uma boa tarde de sexta-feira. Faremos uma live logo mais à noite. Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.